Bom dia a todos. Desculpem, eu estou com o joelho machucado. Quero agradecer a possibilidade de compartilhar esse momento com vocês e fazer um esclarecimento. Que eu esteja aqui é o resultado de uma brincadeira do meu amigo Américo Castilha, porque frente a essa extraordinária reunião de especialistas em museus, convocar uma pessoa que não é especialista para fazer uma palestra é uma brincadeira que eu espero que vocês saibam desfrutar. Então eu pensei, como fazer para que as coisas das que eu digo aqui sejam interessantes para vocês. E eu optei por imitar a Basquiat, ou seja, apresentar os fragmentos de um discurso inaugural. Vocês vão ver se pode ser integrado. O primeiro fragmento está relacionado com um grande filósofo austríaco que se chamou Ludwig Wittgenstein. Ele falava que ficava impressionado que uma interpretação possa ser vista. Também me impressiona com isso e ainda mais me impressiona que as pessoas não percebam isso. Estamos vendo interpretações o tempo todo. Aliás, não poderíamos conviver se não estivéssemos vendo interpretações continuamente. Quando vemos um mendigo na rua, um conservador frequentemente vê um preguiçoso, uma pessoa que não quer trabalhar. Uma pessoa mais progressista vê uma pessoa que precisa de ajuda, que tem que ser treinado, educado. Eu me lembro de duas editoriais memoráveis que dedicou a Bíblia do capitalismo no meio da crise de 2008. Estavam dedicadas, o seu objetivo era mostrar que a intervenção dos governos para resgatar as empresas que tinham provocado a crise não devia ser lido como intervencionismo, mas como pragmatismo. Os editorialistas de Economist sabem que as palavras e as imagens são constitutivas da realidade. Aqui temos amigos mexicanos. Uma pergunta óbvia é: como fez Hernán Cortés com 200 homens para conquistar o Império Azteca, que tinha 20.000 bravos guerreiros? A sorte fez com que Hernán Cortés desembarcasse em 1519, um ano muito particular, porque é um ano em que coincidiam os 3 calendários que utilizavam os astecas. E pensavam que nesse ano regressaria seu Deus. Então, Montezuma acreditou que Hernán Cortés era Quetzalcóatl. E Hernán Cortés não fez nada para desmentir isso. A pergunta é: quem viam os astecas? Hernán Cortés ou a serpente emplumada? Viam a serpente emplumada.
para a sorte de Hernán Cortés. Talvez poucos escritores contemporâneos entenderam melhor esse tema do que o nosso Jorge Luis Borges. Há um conto muito famoso dele, que imagino a maior parte de vocês vai conhecer, que se chama Funes, o Memorioso. O que as pessoas lembram desse conto, ou costumam lembrar, é que Funes era um homem, um uruguaio que caiu do cavalo e deu uma pancada tão forte que a partir desse momento podia lembrar absolutamente tudo. Registrava tudo o que acontecia. E as pessoas acreditam que essa é a chave do conto. E estão errados. A chave do conto está em outro lugar. Está em uma frase de Borges, que diz: o problema do Funes era que não podia pensar. Borges era um bom leitor de William James, e William James tinha escrito que o principal trabalho da memória é esquecer. Em outras palavras, para interpretar, precisamos premissas, precisamos organizar o nosso pensamento, precisamos selecionar. Se não conseguimos fazer isso, enfrentamos um caos difícil de manejar, que era precisamente o que acontecia com Funes. Eu dou um pulo dentro do fragmento para preparar o que vai ser o último. Em 1804, Hegel, o filósofo alemão, escreveu manuscritos que não foram conhecidos até um século depois. Por exemplo, Marx não leu. Aí criticava a Kant. E o criticava porque falava que Kant partia do indivíduo e da ideia do dever ser. Em alemão, Moralität. Sem perceber que antes de dever ser, somos. Vivemos numa sociedade, nos orientamos por normas, interagimos, nascemos numa família, nos criamos num bairro, sobretudo, falamos uma língua. Como falava Wittgenstein, a linguagem privada não existe. E tudo isso vai nos formando como somos e como são as nossas instituições, nossas organizações. A esse o chamava Hegel ética concreta, ética objetiva, Sittlichkeit. E é o mais próximo do que eu chamaria, neste contexto, cultura. E assim como para a física o problema central é pesquisar sobre como está formada a matéria, para nós o problema fundamental é entender como está formada a cultura. E o que eu digo há muito tempo é que o cimento, digamos, fundamental da cultura é algo que os gestores culturais, pelo menos os que eu conheço, costumam ignorar pontualmente. E é o senso comum. Curiosamente, abandonando o primeiro fragmento, curiosamente, Kant, que criticava o senso comum no nome da razão, reservava para ele
No entanto, um espaço muito importante. Se vocês leem a Crítica do Juízo de Kant, ele reserva o lugar do senso comum para a experiência estética, porque ele diz que é uma experiência na qual o indivíduo gosta de alguma coisa, mas dá por suposto que acontece ou pode acontecer a mesma coisa com os outros. Tanto é assim que Federico Schiller, anos depois, vai politizar essa ideia do Kant, que não era política de jeito nenhum, e vai dizer que justamente isso é viver em comunidade. O segundo fragmento está relacionado com algo que me lembrou a ideia do Museu Reimaginado, que é o título dessa reunião. Eu lembrei do famoso livro de Malraux, um livro de 1947. O Museu Imaginado. E aqui mencionar a data não é por acaso, é localizar essa obra no contexto do que começava a nascer os 30 anos gloriosos da pós-guerra europeia, com forte crescimento econômico, com prosperidade, com estado de bem-estar em desenvolvimento. Nesse contexto, Malraux, que por um pedido de De Gaulle inventa o Ministério de Assuntos Culturais, nesse contexto, Malraux perde o interesse pelos museus do século XIX e seus grandes prédios, porque ele pensa que a atividade cultural está em um desenvolvimento tão grande que esses museus pertencem ao passado. E no que se deve pensar é no museu imaginário, que é um museu sem portas, sem paredes, sem janelas. Eixo do raciocínio do Malraux. E eu me lembrava disso quando Américo falava o lugar que hoje ocupa o visitante na preocupação dos museólogos. Todo o contrário ao que pensava Malraux. Para Malraux, a obra fala por si mesma. Na medida que a obra fala por si mesma, o museu imaginário tem que fomentar sua reprodução, para que esteja efetivamente ao alcance de todos, mas não como visitantes de museus, mas como possuidores de reproduções, sobretudo de fotografias. Não percebia algo que eu pego do primeiro fragmento. Uma fotografia é uma interpretação de uma interpretação, porque aí há um elemento, por exemplo, para não complicar muito a exposição, há um elemento que uma fotografia não pode segurar, que é o tamanho, digamos, exceto excepcionalmente. Hoje tem reproduções à escala 1 a 1, mas não é isso o que tinha na sua cabeça Malraux. O que ele tinha na cabeça era a possibilidade de universalização do prazer estético através das reproduções.
Não esqueçamos que essa obra de 1947 é quase coetânea, como seu ministério, com a Declaração dos Direitos do Homem de 1948 das Nações Unidas, que estabelece em um dos seus artigos o direito cultural, ou seja, o direito de todo cidadão a fazer parte livremente da cultura da sua comunidade. Já que eu estou com a França e para usar essa evolução como um guia dessas reflexões, Malraux não acreditava na democratização da cultura. Acreditava, sim, em colocá-la ao alcance das pessoas, na forma que eu falei antes. A vontade de Antoine Vitesse, um homem de teatro da época, isso leva a um oxímoro, teatro elitista para todos. Ou seja, uma defesa da alta cultura que esteja ao alcance de todos, o que tende a ser uma sorte de contradição nos termos. Para continuar com a experiência da França, Jacques Lang, um dos importantes sucessores de Malraux no ministério, reforça a posição de Malraux. Todo o poder para os criadores. O importante é a obra, o importante é a criação, não o público. Ou seja, o público deve estar subordinado à liberdade criadora do artista. Ele introduz um elemento que até esse momento estava ausente, e é a reivindicação das indústrias culturais que estão se multiplicando. O rádio, o cinema, o disco, os inícios da televisão. E estamos frente ao que poderíamos chamar o paradoxo central da estética. A cultura, como eu disse, tende a unir, a arte tende a diferenciar. Jean-Luc Godard disse isso muito bem. A cultura procede de regras, a arte procede de exceções. Como compatibilizá-las? O corte no tratamento da questão dos museus se dá na França e em outros países da Europa na década de 80. No caso da França é muito claro, com a chegada de Mitterrand ao poder. E aí vem a grande renovação arquitetônica dos museus, cujos símbolos por excelência são, por um lado, o Centro Pompidou e, por outro lado, o grande Louvre e sua grande pirâmide. Ao mesmo tempo, é difundido algo que, infelizmente, na Argentina não podemos ter. O modelo britânico de permitir pagar o imposto à herança com entrega de obras de arte. E isto estará na base das coleções como as de Picasso e outros grandes autores contemporâneos, sobretudo. Na Argentina não podemos ter porque
Durante a ditadura militar, foi abolido o imposto à herança e nunca foi restabelecido no nível nacional. E é colocado o acesso ao público como um grande debate sobre se deveria ser gratuito a entrada a esses novos museus ou não. Mas o interessante, para introduzir o meu terceiro fragmento, é que renovação arquitetônica, incorporação de novas coleções, convite para o público para assistir aos museus, tiram da postração em que estava até a pós-guerra, até o começo da pós-guerra. Mas percebe que com isso não é suficiente. E talvez esse seja o ponto mais polêmico para colocar aqui, particularmente pelas palavras que eu escutei agora há pouco sobre a globalização da cultura. E não há dúvida disso. Mas o que começamos a perceber é que não era suficiente com isso tudo, porque não era possível tomar os museus, pensar os museus como um elemento isolado da sociedade e da cultura americana, em que eles operam ou operavam, em outras palavras, que era primordial o debate, a discussão sobre as políticas culturais, que era essa matriz, digamos, em que devia ser colocado qualquer tipo de discussão ou de debate sobre o avanço, o progresso dos museus. E é claro que eu estou limitando o que eu digo à questão das belas artes, especialmente. Eu posso fazer alguma alusão a isso, mas o museu, como uma interpretação que depende das políticas culturais, é muito mais fácil de entender se nos ocupamos dos museus de história, por exemplo, e de como eles se organizam. Mas as políticas culturais, elas complicam um pouco o panorama enormemente. E complicam o panorama enormemente, porque uma política cultural deve ter objetivos, fins, e esses fins, esses objetivos são ditados pela luta política. E esses fins, esses objetivos são ditados pelas ideologias. Devem existir objetivos de médio prazo ou prazo intermediário. E aí é que são convocados os especialistas, se são necessários recursos, e é aqui onde são convocados os administradores, os gestores, que devem administrar os recursos. E começam, então, as exigências que são contraditórias. Exigências contraditórias entre a liberdade criadora do artista, as propostas dos administradores ou gestores, que têm poucos recursos para alocar, e a questão da participação do público. Mas uma política cultural, qualquer uma, vai de mãos dadas com alguma ideia sobre o desenvolvimento cultural. Mas o desenvolvimento cultural é, por sua vez, uma interpretação de que falamos quando falamos em desenvolvimento cultural. Falamos
de estimular o desenvolvimento da alta cultura? Ou estamos falando sobre o estímulo para uma animação cultural baseada na ideia da universalidade da capacidade de invenção, ou seja, que todos os setores sociais têm capacidades criativas que devem ser estimuladas e desenvolvidas. Por sua vez, quando falamos em desenvolvimento cultural, devemos diferenciar desenvolvimento cultural, os que chamaria de espontâneos e aqueles que são provocados. Eu sei que vocês vão dedicar bastante tempo para falar sobre as atuais tecnologias, informação, redes sociais, etc. Eu quero lembrar uma coisa que foi na história da cultura ocidental, pelo menos tão importante quanto tudo aquilo que vocês vão conversar e debater nesses dias. Hans Holbein, o jovem, como vocês sabem, pintou muitos retratos de Erasmo de Roterdão. Mas há um em particular muito interessante, porque aparece o Erasmo sentado diante da sua escrivaninha, e naquela época o estúdio, digamos, servia também como sala de jantar ou dormitório, etc. Existiam bancos, digamos, perto das paredes, onde eram colocados colchões e as pessoas dormiam. Na escrivaninha, digamos, no espaço de Erasmo, nesse caso, também as pessoas comiam. Esse quadro de Holbein tem uns detalhes impressionantes. Estão todos os objetos perfeitamente representados. Mas vocês perderiam o seu tempo se tentassem encontrar algum objeto em particular. Ou seja, por exemplo, uma cesta de papéis. E então vocês pensariam que Holbein esqueceu? Erasmo com certeza tinha uma cesta de papéis. Não, porque o papel não era jogado, porque era um bem muito escasso. Era feito de linho. E os rascunhos não eram feitos em papel, eram feitos na cabeça. Por isso, uma das ciências principais ensinadas nas universidades era a mnemotecnia. Por isso, a memória das pessoas cultas naquela época estava muito mais desenvolvida do que a nossa, porque não tinham suportes externos. Como vai mudar isso? Acho que aqui temos pessoas, por exemplo, vindas à Grã-Bretanha, que são um exemplo fundamental para ilustrar isso. Por exemplo, houve um grande crescimento demográfico que começou em Grã-Bretanha, e esse crescimento foi amplificado porque no século XIX iniciou um período de paz social. E então voltaram os soldados que compunham os exércitos. E a Grã-Bretanha teria explodido se 2 de cada 3 não tivessem emigrado. Mesmo assim, era uma população muito grande. E essa população tinha que vestir, tinha que usar roupas, desenvolvimento espontâneo. A criação da máquina de fiar, de tricotar,
os tecidos, o nascimento da indústria têxtil. E nos Estados Unidos, a desmontadora de algodão, as máquinas que trabalhavam o algodão, contribuindo com uma nova matéria-prima, o algodão abundante e barata. E as pessoas utilizando roupas de algodão que ficavam gastas, os restos, essas roupas gastas, eram aproveitados para um novo inventor não propiciado pelo Estado, que era a máquina de fabricar papel. E depois dessa máquina veio a máquina de encadernamento, e isso promoveu, então, uma mudança na imprensa que não tinha acontecido desde o século XV. As imprentas do século XVIII eram iguais àquelas concebidas por Gutenberg, mas agora aparece o tipo móvel, as rotativas, as máquinas para encadernar, e começa a ser divulgada a palavra escrita, começa a divulgação do livro, os flyers, o que poderíamos chamar de flyers, as linhas feias, o telégrafo. As comunicações são aumentadas, são alargadas. Em 1831, aparecem quase simultaneamente na Grã-Bretanha e na Alemanha o primeiro jornal operário, dos operários. E muitas pessoas que priorizam a relação entre teoria e prática do Marx e Engels, por exemplo, muitas pessoas não percebem que é um sentido muito imediato no que eles falam, como é revelado numa leitura da correspondência. Agora, a teoria vai estar perto dos trabalhadores, ao alcance, porque agora existe o papel, porque agora existem jornais, livros que podem chegar nessas pessoas. Vejam que a exigência de Marx para autorizar a tradução do Capital para o francês foi que fosse publicado a cada 15 dias em forma de folheto, de brochura. Ele achava que era muito mais claro do que na verdade era. O que eu estou tentando transmitir é que essa conexão entre teoria e prática tinha um fundamento material muito importante. Mudaram os modos de escrever. Por quê? Porque até esse momento, o escritor podia imaginar quem ia ler o que ele escrevia. Agora não pode imaginar quem vai ler no seu país. Também não pode adivinhar o que vai acontecer com sua obra em outros lugares onde ele vai ser lido, transportado. Então, há uma mudança radical, neste caso, basicamente espontâneo. O desenvolvimento cultural provocado, gerado, pode seguir duas grandes vias, dois caminhos. Uma dessas vias é a via da animação cultural. E a outra, a promoção da alta cultura que falamos antes. O Marot pensava na cultura em outros sentidos, mas a animação cultural supõe tomar uma posição em relação a um terceiro assunto, que vai ser o meu último fragmento. Inicia um campo imenso com as políticas culturais, e cheio de exigências, como comentamos antes, que algumas delas contraditórias e cheias de conflito, que às vezes têm manifestações ridículas. E digo isso não para criticar terceiros, mas para que os argentinos façamos autocrítica.
Em 2013, vamos mencionar rapidamente, uma artista da cidade de Rosário foi convocada para apresentar a sua obra Rapsódia Inconclusa no pavilhão argentino da Bienal da Veneza. Muitos de vocês devem lembrar. A presidente argentina interveio. Em primeiro lugar, mudou o nome da obra. Em lugar de Rapsódia Inconclusa, se chamou Teva Argentina, para que o mundo soubesse sobre a Eva Perón. Então transformou, alterou o caráter da obra, que era totalmente voltada para interpretar uma Eva Perón, uma mulher mais intimista, a vida mais íntima, mais privada dela. E foram colocados no pavilhão 3 vídeos sobre a vida de Eva Perón, panegíricos, que obrigaram Nicola Constantino e o curador da obra, Fernando Farina, eles foram obrigados a declarar perante a BBC que esses agregados não tinham nada a ver com a obra, que não serviam para nada. Então, existe essa tentação dos governos de que, no caso dos desenvolvimentos culturais, por exemplo, provocados, às vezes eles querem participar, alterar essas obras para fazer política, não política cultural, mas para utilizar a desculpa da política cultural para fins políticos. E esse é um problema que deve ser enfrentado. No caso dos museus históricos, isso é evidente. Inclusive, o nosso Museu Histórico Nacional não teve tempo. Um prezado, um querido amigo, Egoyan, de transformar. E ele continua contando uma história infantil sobre a Argentina. E eu digo uma história infantil da Argentina porque, para que os nossos convidados de outros países fiquem saibam, a Revolução de Maio, 1810, ocorreu em Buenos Aires. E Buenos Aires, naquela época, era sinônimo de Argentina. A Argentina, que hoje conhecemos, não existia. Província de Buenos Aires e Argentina não era a mesma coisa. A província de Santa Fé não fazia parte da Argentina, fazia parte das Províncias Unidas do Sul ou Províncias Unidas do Rio da Prata. A província de Córdoba também não fazia parte da Argentina. E o Museu de História isso não registra e não conta para as pessoas. Então, quando foi formada a Argentina? Vocês se perguntam. A Argentina ficou formada não na Constituição em 1853, porque a província nem participou da Convenção Constituinte. A Argentina ficou formada, segundo o consenso dos historiadores, depois da campanha para o deserto, presidência Roca, 1880. Então, imaginem imaginem a interpretação para ser incorporada para o Museu de História, que continua, no entanto, divulgando uma outra leitura que não é sustentável da história argentina. Eu disse que o meu último fragmento significava um regresso, uma volta ao início. E eu acho que vai ser uma volta rápida, breve. Falei que essa matéria-prima da cultura é o senso comum.
Para falar sobre uma questão que foi conceitualizada há algum tempo, Aristóteles disse: temos o que ele chamava de sensíveis especiais, o que nós chamamos de os cinco sensos, os cinco sentidos. Mas cada um desses sensíveis especiais percebe uma coisa: o cheiro, o tato, o sabor, o paladar. Mas o que acontece é que há sensíveis comuns, que são combinados, porque senão cada vez que eu vejo alguma coisa branca, por exemplo, eu sempre pensaria que é açúcar e não saberia se trata de sal. Para diferenciar entre açúcar e sal, eu devo combinar vista com gosto. Então Aristóteles começa a falar sobre sensíveis comuns. E ele chama isso de senso comum. Tentação imediata não é um sexto sentido, porque é diferente dos outros. Tem uma característica muito particular. É uma faculdade cognitiva diferente. E essa faculdade cognitiva vai ficar revelada cada vez mais. E, obviamente, uma história que em 5 minutos não poderia nem sequer resumir. E vai ficar revelada esse senso comum, não unicamente como uma faculdade cognitiva, mas como uma construção social. E não existe um senso comum. Existem muitos. E para encerrar, então, uma questão, então, para encerrar, geral e um comentário particular. Todos vivemos na esfera do senso comum. O astrônomo, por exemplo, que sai de casa e fala para a mulher: que bom que hoje saiu o sol. Ele não abjura de Copérnico. Quando ele chega no seu observatório, ele sabe que o sol não dá voltas, não gira ao redor da Terra. O que acontece é que está falando uma linguagem de senso comum quando ele fala com a mulher. Não fala uma língua de especialista com ela. Mas os especialistas, numa parte muito reduzida, falam uma língua de especialistas. Mas quando vocês chegam no estúdio, na escrivaninha, vocês sabem que a mesa de 4 patas não vai cair. Vocês sabem que vão encontrar papel para escrever. Vocês sabem que vão encontrar cadeira para sentar. Vocês sabem disso. E vocês conectam esses saberes de especialistas através de intuições e conhecimentos de senso comum. Por isso, Gadamer sugeria grande modéstia epistemológica para todos os especialistas, porque todo mundo funciona com preconceito. Todos funcionamos com evidências que achamos que são evidentes. Todos funcionamos com o nosso senso comum, no senso comum popular. Existe um magma contraditório, é uma acumulação, um magma, um cúmulo desorganizado, ao estilo de Funes. Então, por exemplo, quem madruga, Deus ajuda, etc. Não. Mas ninguém é tão estúpido como para procurar um emprego e pensar que por madrugar ele não vai ser ajudado, então ele chega tarde na entrevista. Ou seja, as práticas de raciocínio, de senso comum,
mobilizam parte do volume de conhecimento acumulado, de senso comum, dependendo das circunstâncias e daquilo que é pertinente. E é sobre essas práticas de raciocínio do senso comum que devemos operar. E nessas práticas de raciocínio de senso comum, aí tem um lugar fundamental a criação, a criatividade, a possibilidade de desenvolver a inventiva própria do homem e da mulher comuns da rua. Então, museus, políticas culturais, animação cultural, bom senso, senso comum estimulado. Todos esses fragmentos talvez sirvam de alguma coisa para vocês. Obrigada.